Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-bola com registro. Hoje, estou aqui para continuar o nosso uso capião extrajudicial, sempre bem acompanhado. Muito obrigado, doutor Henrique. Muito obrigado, doutor Ivan. Estamos aqui para continuar o tema da uso capião, em específico para trabalhar com o artigo 8º do provimento, inaugurando o nosso bate-papo aqui. O artigo 8º do provimento 65 do CNJ estabelece que o reconhecimento extrajudicial da uso capião pleiteado por mais de um requerente será admitido nos casos de exercício comum de posse. Apenas no caso de composse é que se admite a uso capião consorcial, doutor Henrique? Eu tenho para mim que não. Acho que, tal como no processo judicial, hoje há litisconsórcio, o consorciamento no processo administrativo, eu não vejo problema algum, né? Apesar de uma leitura a contrário senso desse dispositivo, levar à conclusão que isso pode não acontecer. Contrário senso que eu digo, olha, é admitido para a composse, né? Então fica aquela pergunta, será que então fora da composse não é viável? Eu até acho que seria de todo conveniente, né? Quando a gente tem uma área de dimensões consideráveis, uma quadra no loteamento irregular, por que não todos aqueles ocupantes não poderiam entrar com pedido dos campeões extrajudicial, né? E vou até além, né? Vou colocar aqui para os colegas. Será que a prova poderia ser concentrada? Será que nós teríamos, como oficiais, que exigir prova individualizada de cada um? Ou seja, olha, o João que ocupa aquele lote 5, eu vou ouvir testemunhas daquele João, né? Não, agora eu vou falar do José que ocupa o lote 6, então vou ouvir outras testemunhas. Então eu até sou favorável aí uma condensação. Mas uma ata notarial, por exemplo, que inclua, abarque absolutamente todos aqueles confrontantes de imóveis contíguos e aquela realidade que atinge a 10, 12, 15 pessoas. Tal como acontece na regularização fundiária mesmo, né? O município ele cadastra, né? Mas faz distinção dos núcleos informais consolidados. Se aquilo está consolidado, né? Até me valeria de uma eventual certidão da prefeitura, olha, aquele loteamento está consolidado, já tem, 10, 15 anos, assim, eu ficaria confortável, com mais segurança em admitir isso. Não sei, a opinião dos doutores. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, quer dizer, acho que a experiência como magistrado, doutor Henrique, faz ele já pensar em litisconsórcio, em possibilidade de bastante gente, né? E para mim, pensei, acho que não, né? Em princípio que cada terreno tem que ser o seu próprio usucapião, mas os argumentos dele me convenceram. A questão que eu acho é que tem que se colocar um limite, quer dizer, em qualquer situação, então 2 amigos, um tem um terreno do lado da cidade e o outro do outro. Vamos entrar juntos aí, é mais fácil, né? Parece que tem que ter algum tipo de ligação entre os vários pedidos e os vários terrenos, por exemplo, serem contíguos, estarem na mesma quadra e tal, para que se possa admitir. Eu acho que tem que ter um limite também, não é em qualquer situação, né? Os imóveis contíguos, inclusive, vão ter uma facilitação, a meu ver, nessa visualização do registrador, né? Porque ele vai ter mais segurança, inclusive, olha, estou falando aqui de 4, 5, 6 situações semelhantes, todas elas com amarrações muito boas. Eu acho que aí sim faz sentido. Do contrário, eu concordo também com o doutor Ivan que a gente precisaria ter uma limitação nessa atuação. E aí isso facilitaria até porque, nessa situação, um ano iria pelo outro. Claro. No procedimento e tudo, né, que são confrontantes e tudo. Bom, e aí acho que também parece claro que pode ser que funcione para um e não para o outro. Quer dizer, não necessariamente eu vou ter o mesmo resultado para todos os pedidos. Né? Pode ser que um terreno seja reconhecido, o outro não. Seria um litisconsórcio facultativo não unitário, por assim dizer. É possível que dê certo para um e não para o outro, né? Não se condiciona que a mesma resposta seja dada para todos os pedidos. Eu concordo. Eu tenho para mim que a contiguidade seria absolutamente indispensável. Eu não poderia simplesmente fazer um consorciamento ou litisconsórcio em via judicial, onde pessoas estão completamente distantes uma da outra, usucapindo imóveis completamente diferentes, né? Isso dificulta também a análise probatória, né? Agora, com relação a essa contiguidade, é importante
A gente vê que em juízo é muito comum, nessas individualizações das causas, o confrontante do imóvel que está sendo usucapido, ele também é usucapiente do imóvel dele. E o confrontante dele é aquele que está usucapindo... Na verdade, estão permutando. Exatamente. E aí, na prática, acontece? Os dois testemunham a favor um do outro. Então, por que não já admitirmos aí um usucapião, vamos chamar coletivo, né, consocial, dentro de uma quadra, enfim, onde todas as pessoas estão ali, né, do que ficarmos nos atendo a essas individualizações. O Código de Processo Civil mesmo tem evoluído para isso, né, para coletivização dos direitos. As ações coletivas estão ganhando cada vez mais espaço, né? E não vejo de outra maneira como a gente pode processar no cartório, né? O processo judicial do usucapião, ele segue mais ou menos a linha do processo judicial. Por que não fazemos isso, né? Então, até agora falando de propriedade, mas mudando um pouquinho a questão, é possível usucapir usufruto e a nua propriedade no mesmo procedimento? Isso é uma questão recorrente, porque qual é o ânimo, né? Qual seria o ânimo? Quem é o usucapiente, né? Será que isso não seria uma forma de burlar a instituição de usufruto? Essa é a grande questão, né? Então, vai depender muito da análise de mérito, a meu ver, da situação. Afinal de contas, o usucapiente da nova propriedade, ele não tem condição nenhuma de instituir um usufruto. Seria mais ou menos isso, Sim, que eu imagino. Algum perfeito, óbice, intransponível, enfim. Depende, né? Aquela palavra que a gente está discutindo. Mágica. Salvo o melhor juízo, há decisão da primeira vara aqui da capital exatamente com esse conteúdo. E é muito interessante a questão, porque lá ficava muito claro, pelo contexto, que a pessoa que pretendia usucapiar o usufruto nunca tinha morado no imóvel. Então na decisão fala, horas, mas que posse é essa com ânimos de usufrutuário por quem nunca exerceu a posse do bem? Não é? E aí ficava muito claro lá que o que se pretendia fazer era exatamente isso. Na verdade, a pessoa queria doar com reserva de usufruto, né? E ao invés de fazer o procedimento normal, primeiro adquirir a propriedade para depois de usufruto para o outro, pretendeu fazer de uma vez só no usucapião. Mas a questão é a do ânimos, evidentemente, né? Agora, me parece que é muito difícil existir ânimos de direito real limitado fora do usucapião ordinário, sem título. Eu acho difícil de vislumbrar no usucapião extraordinário a materialização do ânimos de nulo proprietário, do ânimos de usufrutuário, né? Sem ter algum tipo de relação, ao menos negocial que seja, ainda que pela forma inadequada e tudo, mas, né, por exemplo, algum suporte documental, alguma coisa assim. Imagina que foi feito antigamente, um instrumento particular, que deu usufruto para um, aí muito bem, dá para vislumbrar, mas sem ter algum título, eu acho muito difícil de se enxergar este ânimos que autorize a aquisição de qualquer um desses dois direitos. Seja a boa propriedade, desculpe, seja o usufruto. Concordo plenamente. Como que um possuidor que apenas tomou posse sem derivação nenhuma, uma mera ocupação, ele vai pretender usufruir só um usufruto. Ele vai ter que reconhecer que alguém é o nulo proprietário. Né? Talvez até com uma avença entre eles, né, vou chamar assim, o pretendente à nova propriedade e ele, tem que ser, de alguma maneira, respeitada. Ou seja, são dois usucapientes, olha, eu vou querer usucapiar o usufruto, enquanto que ele vai usucapiar a nova propriedade. Mas mesmo assim, acho que a gente cai naquele problema do ônibus. Né? Que até eu tenho um caso interessante para contar, que é semelhante, não é igual, mas no qual havia claramente o ânimos de titular de direito real limitado. Então havia lá uma situação na qual havia um imóvel que pertencia a uma diocese. Né? E essa diocese, ao longo dos anos, aí, no passado, ela não transmitia a propriedade dos lotes para as pessoas que queriam viver ali naquela região, mas sim constituía enfiteus e aforamento. Né? Mas muitos desses lotes acabaram nunca tendo as enfiteoses formalizadas, nunca se chegou a fazer uma escritura de enfiteuse e registro. Sempre apenas tinha lá uma carta de aforamento, feito por um instrumento particular, que as pessoas recebiam, etc. Né? E algumas dessas pessoas pretenderam fazer usucapião da área. Né? Primeira pergunta, paga-se o cânon
para a diocese? Sim, anualmente. Conclusão, eles não têm ânimos de proprietário, eles têm ânimos de enfiteuta. Aí, neste caso, seria muito claro o ânimos do titular de um direito real limitado, no caso, o domínio útil, né? Mas percebam, há o instrumento, há a carta de aforamento, seria o usucapião ordinário do domínio útil. Né? Mas, novamente, fora dessas situações em que há uma prévia relação negocial, eu acho muito difícil de enxergar a possibilidade de um usucapião de direito real limitado. Em especial na concretização, realmente, do ânimos, né? Uma outra pergunta. Impugnação pela União, alegando aí tratar-se de área situada em antigo aldeamento indígena. É bastante suficiente, fundamentada para obstar uso capião? Eu tenho para mim que não, né? Inclusive, a jurisprudência já se consolidou nesse sentido, nos processos judiciais. A própria Advocacia Geral da União baixou provimentos, resoluções, eu não lembro agora, disciplinando que não é para se manifestar, pelo menos aqui em São Miguel e Guarulhos, salvo engano, né? E essa matéria, ela é praticamente, de forma unânime, rechaçada. A Constituição Federal não fala de antigos aldeamentos indígenas, né? Fala assim de terras ainda alvo de posse indígena, mas não de antigos aldeamentos indígenas. Parece que, se não me falha a memória, saiu uma decisão recentemente aqui na Vara. Eu acho que isso me parece muito plausível não admitir isso como impugnação fundamentada, mas... Olha, acho que aqui eu teria uma posição um pouco mais cautelosa, para não dizer medrosa, não é? Porque eu acho, bom, é muito relevante aquela distinção entre o fundado e o fundamentado, quer dizer, pode ser absolutamente infundado, mas não é fundamentado, quer dizer, a União não colocou ali um motivo, né, que efetivamente ela entende que seja razoável para impedir o uso capião, né? Eu acho que a gente pensando em como se processam aqui no estado de São Paulo as retificações de área, quanto às impugnações, né? Eu acho que a solução aí, neste caso, vai ser aquela hipótese em que a impugnação veicula a matéria já refutada pela Corregedoria Permanente ou reiteradamente pela Corregedoria Geral. Eu acho que sem haver uma consolidação disso na Corregedoria Geral, eu aceitaria isso como impugnação fundada assim, ou melhor, fundamentada, a despeito de considerá-la infundada. Mas me parece que não cabe ao registrador ainda neste momento, antes de uma consolidação na jurisprudência da Corregedoria, rejeitar isso como algo infundamentado. Essa questão ela é interessante no aspecto inicial. Qual? O provimento 65 não regra essa situação. E nós temos aqui em São Paulo, nas normas da Corregedoria, essa aproximação das impugnações infundadas, com precariedade de fundamentação, muito próxima à retificação. Exato. E aí nós já temos o primeiro problema, que é adota-se o que temos nas normas e não previsto inicialmente pelo provimento. Inicialmente eu digo porque um é de 14 de dezembro e as normas da Corregedoria foram alteradas em 17 de dezembro. Então as normas vieram depois. Primeiro ponto, e aquilo que já conversamos, eu acho que as normas aqui se aplicam. Então, a questão dessa aproximação da impugnação indevida ou não, ela seria admissível nos mesmos termos da retificação. Mas eu acho que uma provocação inicial, ao menos, ou reiteradas posições da permanente, ou uma análise da geral, seria num primeiro momento seria, eu acho que saudável. É lógico que sistemas eles são muito difíceis, porque boa parte disso nós vamos construindo aqui juntos, com dúvida do que vai acontecer no passo seguinte e tal, e é uma coisa que o doutor Henrique gosta muito de processo civil também, e é uma preocupação que eu tenho, por exemplo, com o novo CPC. Né? O novo CPC é 2015, mas 2015 é algo extremamente ontem, né, para o direito, né, para o processo. E aí muitas são as questões em processo, por exemplo, em que eu fico às vezes na dúvida do tipo, posso caminhar para cá ou posso caminhar para lá? O que o STJ não diz nada, porque há 2, 3 anos, o que chegou lá ainda para ser discutido a tal ponto em processo? Então a gente passa a construir aqui
o que vai repercutir daqui a 10, 15 anos. E talvez daqui a 10, 15 anos a gente fale, tá errado, foi para lá, consolidou para cá. Eu acho que, em princípio, essa impugnação genérica da União é frágil. Entretanto, eu acho que eu ficaria com o depende como a frase mais sedutora aí, o início de frase mais sedutora, para analisar o caso concreto quanto à impugnação. Eu, assim, em reforço àquilo que eu disse, eu tenho para mim que vou falar de recurso de dúvida, né? Como está previsto na lei, ele é passível de interposição, seja pelo titular do direito ao usucapião, seja pelo interessado. No momento em que eu, como oficial, rechaço, né, uma impugnação dessa natureza, a meu ver, a União pode, né, suscitar dúvida e o juiz corregedor vai decidir. Então, Sim. alinhando isso que está sendo dito aqui, faltou dizer, evidentemente, eu acho que a gente vai ter uma posição da corregedoria no próprio processo. Certamente. Então eu me sinto confortável em razão disso. Porque o fato de eu rechaçar não quer dizer que a União vai se conformar. E que findou a questão, né, na parte administrativa ou até judicial. E ela vai ter essa chance de interpor, vamos chamar esse recurso de dúvida, né? Que todo mundo costuma dizer que é procedimento de dúvida, né? Vale recurso porque é uma forma de recorrer, né, no processo dos campeões judicial, e o juiz corregedor vai definir, afinal de contas, é uma impugnação fundamentada ou não. Isso para dar maior efetividade ao processo, né? Porque se na simples impugnação remeter o processo para o juiz, né, posso até fazê-lo, mas por que não esperar também a União, né, se manifestar? Porque ela vai ser intimada da decisão. Eu sei, eu penso dessa maneira. Não, mas eu acho que o importante é isso. A gente levantar o maior número de questões e respostas para poder facilitar a caminhada. Para fechar, de maneira rápida, se a gente matar mais uma questãozinha. Processos antagônicos, pedidos antagônicos de uso capião na esfera administrativa. Eu posso reuni-los, eu tenho que sobrestar um em relação ao outro, para que eu possa talvez conciliar, inclusive, os interesses e com isso extinguir talvez até os dois processos conjuntamente. Como é que eu posso trabalhar essa questão? O provimento trabalha com a não reunião. É isso mesmo. Ele trabalha com a suspensão do processo de prenotação. Exato, do segundo. Né? Só que qual será a efetividade disso? Né? Se eu tenho dois processos antagônicos, eu já estou admitindo que existe um conflito de interesses. Aparente, pelo menos. Por que eu vou ter que esperar, né, processar um para depois processar o outro? Até porque no primeiro com certeza vai ter impugnação, né? Porque... Se desde logo eu posso reunir os interessados e verificar, afinal, qual de vocês... O requerente do segundo teria legitimidade por conta daquela legitimidade dos interessados incertos, que são intimados por edital, inclusive. Vamos imaginar que ele não tenha direito real sobre o imóvel, então ele não apareceria na matrícula, quer dizer, de onde viria a notificação deste segundo requerente? Né? Seria como um incerto, então, né? Mas ele teria legitimidade para impugnar e também poderia paralisar o primeiro procedimento. Sim, sim. Eu acho que a reunião é bem-vinda, talvez ela solucione o processo. E se não resolver, a gente vai ter que findar com o procedimento administrativo, porque a impugnação talvez torne de difícil solução administrativa, né? Vai ser remetida à esfera judicial. Eu acho até que não precisaria esperar a impugnação. Não, acho que não. Acho que poderia ser... Verificando que os interessados não chegaram a uma composição amigável, eu já posso encaminhar um juiz corregedor. Né? Agora, o que seria este reunir? Não seria tornar um protocolo só, certamente, né? Permaneceriam 2 protocolos. Eu acho que seria, posso até estar equivocado, mas eu acho que é mais uma boa prática, uma postura de boa prática do que realmente reunião. Eu tenho 2 prenotações, eu tenho 2 expedientes, eu acho que isso é imutável. O que eu tenho talvez seja uma faceta. E exatamente, eu acho que nem preciso esperar a impugnação. Diante de uma situação como essa, eu acho que, observadas todas as cautelas quanto às cientificações indispensáveis do procedimento, como falou o doutor Ivan, eu acho que eu poderia, assim, talvez, já marcar uma primeira reunião conciliatória com aquelas
com aqueles interessados, até para tentar solucionar a situação. Perfeito. Porque E se aí, de fato não conseguir... Nos dois procedimentos haveria lá uma ata de uma audiência de sem problema conciliação, algum, eu acho. né? Uhum. Sem problema algum. Talvez aí porque eu fique mais próximo do procedimento e não do processo. Acho que aqui a gente não teria uma ordem específica, mas teria uma otimização de atos, que em nada impediria o sucesso ou o insucesso do expediente. Para que judicializar? Claro, eu acho. Claro, sim. E mandar logo o processo para o juiz. Observações finais. Que diríamos? É um tema realmente inesgotável, né? Ainda teremos muito mais oportunidades para tratar desse assunto aqui. Né? Obrigado, obrigado mais uma vez, doutor Ivan, doutor Henrique. Obrigado pelo convite, um prazer muito grande. Foi muito bom, acho que a gente abordou aí algumas questões importantes, abordamos diversas situações práticas, sempre tentando com posições para diversos lados de caminhos, com nuances que podem acontecer na prática, tentar aí otimizar o estudo da uso capião extrajudicial. Queria agradecer mais uma vez a participação do Dr. Henrique, Dr. Ivan, desejar aí ótima semana, excelentes estudos a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.